E nós estamos chegando quase ao fim do nosso estudo sobre os temperamentos. Já falamos sobre 3 deles, vamos falar sobre o último hoje. E semana que vem nós vamos fazer um arremate final. Vamos falar alguns outros detalhes e vamos fazer um teste prático para você chegar numa conclusão. Existe um site que tem como a gente fazer esse teste de forma mais rápida. Então, se você tem celular com 3G, 4G, 4,5G, 5G, por aí vai, né? Ou se não tiver, venha também, que a gente tenta dar um jeito de compartilhar o 4G do irmão, né? Para a gente poder fazer o teste aqui. E talvez alguns que ainda estão meio confusos ou não tão convictos de qual tipo de personalidade tem, talvez seja o grande momento, né, de chegar numa conclusão. Nós já falamos sobre o sanguíneo, temperamento sanguíneo, já falamos sobre o fleumático, já falamos sobre o colérico e hoje nós vamos falar sobre o melancólico, né? Então eu gosto sempre de afirmar, quem ainda não faz ideia de qual temperamento é o seu, você não faz ideia, alguém? Não faz ideia, você não se identificou com nenhum até agora, nem com sanguíneo, nem com fleumático, nem com colérico. Que bom, isso é um bom sinal. Então você se identificou pelo menos alguma coisa, né? Quem tem certeza, eu já sei quem eu sou. Alguns, ótimo. Quem está assim, eu ainda não sei, mais ou menos, eu tô na dúvida. Quem está na dúvida? Estão poucos na dúvida. Então tá bom. Então lembra-se que esses temperamentos, né? A gente está fazendo uma forma de fazer uma associação daquilo que a psicologia fala, e a gente está comparando com personagens bíblicos que mostram que essas teorias, elas fazem sentido. Não estou aqui falando que as teorias são a plena verdade, né? Não é isso, mas elas fazem muito sentido para a gente tentar se entender melhor, compreender melhor quem você é, né? E é muito útil, tem sido muito interessante. Então, os sanguíneos, que já se autodeclaram sanguíneos, dê umas 3 ou 4 características de quem vocês são aí, só para a gente dar uma recapitulada rápida. São impulsivos, falam primeiro, pensa 3 dias depois, o que mais? São bem expansivos, falam muito, gesticulam muito. Desorganizados. Eles gostam de chegar no horário nos lugares. Né? Sanguíneo é meio atrasado. O que mais? Facilmente consegue se comunicar, criar amizades, fazer amizades. Só mais uma aí para a gente passar para o próximo. Um grande influenciador. Consegue convencer as pessoas a fazer o que ele quer, né? Rapidamente. Então esse é o sanguíneo. São pequenos, a gente já falou muitas outras características. Agora o fleumático. Qual a característica principal do fleumático? Indeciso. Não peça para um fleumático escolher nada, que vai atrasar a vida, né? O que mais? Pensa até demais. O fleumático gosta de se expor, falar o que ele pensa? Não, ele é mais reservado, não gosta de expressar suas opiniões. O que mais? Muitos sonhadores. Mais uma? Isso. Por serem mais reservados, mais calmos, eles lidam bem com pressão. Agora vamos para o colérico. Foi semana passada, ele está mais recente. E os coléricos, como é que eles são? Fortes, resilientes, não desistem das coisas, dos planos, dos projetos. Não é que eles não desistem facilmente, eles não desistem, né? É diferente, uma pessoa que desiste, ela não desiste facilmente, mas chega uma hora que ela desiste. O colérico não. O colérico ele vai até o fim, as últimas consequências. O que mais? Muito mais frio, calculista. Não se preocupa tanto com emoções, não tem muita sensibilidade,
Na verdade, a sensibilidade dele está mais relacionada a si próprio, né? Se algo o afeta, ele tem uma sensibilidade consigo. Agora, com os outros, ele não tem muita. Como eu mencionei, né? Às vezes ele vai falar algo para alguém, ele vai ser às vezes até meio ríspido, mas não é às vezes porque ele é assim ou ele está fazendo isso de propósito, mas é porque o temperamento dele é assim, ele fala dessa forma às vezes sem perceber que está sendo ríspido, né? O colérico ele é assim, ele é muito claro, evidente, ele é muito incisivo e ele não vai preocupar se ele vai te falar algo que aquilo vai te machucar imediatamente, não. Ele nem vai pensar nisso, ele quer expor o que ele pensa e assim ele vai fazer. São líderes natos, né? Lideram com muita facilidade, lidam muito bem sob pressão, ainda mais que os fleumáticos. Muito bem, decidem tudo muito rápido, são muito práticos. E se possível, ele vai te convencer a fazer o que ele quer também, o mais rápido possível. Né? Mais alguma outra característica? Isso, ele desenvolve grandes projetos, vai firme nisso e tem muita dificuldade de relacionar com outros coléricos, né? Porque aí o choque é grande. Qual outro temperamento que é o que mais se dá melhor com o colérico? Lembra? O fleumático. Porque o colérico é prático, resolve rápido. O fleumático é indeciso. Então, para o fleumático, ele ama alguém que resolva as coisas para ele, sem ele ter que ficar, e agora? Vou, não vou, faço, não faço. Então, o colérico já, não, vamos fazer isso e tal, ele acha uma maravilha, né? Então, eles se complementam nesse sentido. Então, são muitas características interessantes, né? O colérico, lembra que um ponto que ele tem que tomar cuidado, né? Da forma como ele expõe as suas ideias, exatamente para ele não ser mal compreendido, ser mal interpretado. E coléricos que sabem que são assim agora, nunca devem usar a desculpa do temperamento para serem agressivos. Eu sou assim porque eu sou colérico. Lembra que, como nós temos falado, seu temperamento, Deus te deu ele, mas ele tem que ser controlado pelo Espírito Santo, tem que ser controlado pela Bíblia. Não é porque parte do meu temperamento é algo ruim que tenho liberdade para fazer o que eu bem entendo. Não é assim. Por isso que a gente está fazendo isso, para a gente se conhecer melhor e saber como a gente pode aproveitar o melhor de cada temperamento. E não explorar o pior, ou acalmar a consciência daquilo que a gente faz de errado, de pior, e jogar a culpa no temperamento. Eu não tomo decisão porque eu sou fleumático. Não adianta você vai chegar diante de Deus para usar essa desculpa não, né? Imagina, uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não resolve, sabe qual é a verdade e não toma uma atitude. Chega não, quando chegar diante de Deus, eu falo, mas eu era fleumático. Mas você pode ser o que for, mas a decisão estava ali para ser tomada, mesmo que você demorou ou demorasse, mas tem que tomar a atitude, né? E assim é com cada questão. E hoje nós vamos falar sobre o melancólico. Eu acho ele muito interessante. Talvez é o mais sofrido de todos. Quem é melancólico, quem se identificar com esse temperamento, vai ver que é o mais, ele passa muito aperto, o melancólico, né? Porque a principal característica dele é a sensibilidade, né? Ele é muito sensível. E isso atrapalha muito outras coisas, essa hipersensibilidade a tudo, e você vai perceber isso. Então, nós temos feito também, nesses dias, essas associações, né? Lembra o personagem bíblico que nós estudamos, que era sanguíneo? Pedro. Quando nós falamos do fleumático, o jovem rico, né? Sabia o que tinha que fazer, mas ficou naquela, não resolveu, não tomou atitudes. O colérico, Marta deu bronca até em Jesus, né? Jesus demorou um pouco para chegar onde ela queria, ela já chegou dando aquele sermão, né? E ela mostra bem esse tipo de temperamento. E hoje a gente vai ver dois personagens, muito superficialmente, por causa do tempo, mas que os dois personagens são Jonas e
Tiago e João. São dois eventos aqui que a gente vai perceber que eles não têm, talvez não seja tão aparente todos os traços dessa personalidade, mas a gente vai perceber algumas coisas. Então, lembra-se que também que os temperamentos estão ligados a fluidos do corpo, né? E o temperamento melancólico está ligado à chamada bilis negra, que se acreditava ser expelida pelo baço e pelas glândulas suprarrenais. Então vamos ver um pouquinho das características desse temperamento. Primeira coisa que um melancólico, ele normalmente ele é tímido. O melancólico é tímido. Ele não tem facilidade de expor muito, se expor muito, chegar a falar em público para o melancólico é muito difícil. Ele tem essa dificuldade. Ele é muito tímido. Ele vai se complicar às vezes para expressar seus pensamentos para outras pessoas devido a essa timidez. Mas o melancólico também ele é muito reservado, né? O melancólico em alto grau ele tem esse costume de se manter mais reservado como meio de proteção. Como ele é muito sensível, ele se mantém mais reservado, porque se ele se expõe demais, ele pode sofrer mais. Talvez ele não vai saber lidar muito bem com certas coisas que ele ouve, como o colérico lida ou como um fleumático lida, né? O melancólico já é diferente. Normalmente os melancólicos são considerados solitários, exatamente por esse instinto de autopreservação. São bem introvertidos, analisadores. Os melancólicos observam bastante, né? Captam muitos detalhes que às vezes outros não percebem. São extremamente perfeccionistas, muito perfeccionistas. Eles pegam para fazer algo, eles querem os mínimos detalhes das coisas, né? Se preocupam com pequenos detalhes, com os mínimos detalhes. São muito amigos, apesar de ter dificuldade de criar amizades. Quando eles criam, quando eles desenvolvem amizade, são amigos muito leais, né? Você pode contar com um melancólico nesse ponto. Eles são pontuais, diferente do sanguíneo. O melancólico é muito pontual, odeia esperar por outras pessoas. Tem muito dessa questão. Detalhista, reservado, guarda os sentimentos. Então, por essa dele guardar muito, isso é um dos motivos que ele sofre mais que outros. Ele tem dificuldade, às vezes, de expor seus sentimentos. São muito fiéis, são muito desconfiados. Os melancólicos são bem desconfiados, né? Não vai acreditando em qualquer coisa que ele escuta por aí, ele quer conferir se as coisas são daquela forma mesmo. São bem leais, são dedicados, se pegam algo para fazer, além de serem detalhistas, perfeccionistas, eles são dedicados, eles fazem da melhor forma possível, com toda a força que tem para fazer o melhor possível, e seja para quem for, tá? Eles são bem dedicados nas suas atividades. Normalmente, melancólicos são artistas. Artistas, na maioria, são melancólicos. A veia artística do melancólico ela é muito forte, muito alta, muito exagerada. Então, ele tem muita facilidade para lidar com questões artísticas, pelo fato da sua sensibilidade ser muito grande. Eles vão normalmente se empenhar em áreas ou na música ou na literatura, vão lidar bem com as palavras, vão escrever bem, vão se expressar bem através das artes, né? E eles se fecham, como eu já mencionei, como forma de proteção contra o sofrimento. Eles preferem trabalhos que normalmente possam realizar sozinhos, porque diferente de outros temperamentos que lidam bem com certas coisas, um colérico
colérico não, o melancólico, quando ele vai fazer faculdade, ele tem que fazer trabalho em grupo. Aquilo é o caos para ele. Ele tem horror de trabalho em grupo. Aí quando na faculdade obrigatoriamente tem que fazer um TCC em dupla, aí ele entra em colapso. Que ele queria fazer tudo sozinho, que ele não quer ficar esperando os outros fazer as coisas, os outros não vão fazer as coisas do jeito que ele quer fazer, aí ele sofre. E como ele tem dificuldade de expressar isso, ele vai aceitando um monte de coisa, ele vai só guardando, ele vai virando uma pilha, e ele começa a sofrer, daqui a pouco ele está em depressão. Ele tem essa dificuldade para lidar com essas questões, né? Tem dificuldade às vezes de falar não, e isso é muito difícil para um melancólico. E como eu falei, né? Boa parte da classe artística, da pintura, da escrita, da música, eles têm temperamento melancólico. São muito organizados. Os melancólicos normalmente são aqueles que desenvolvem certos tiques nervosos. Por exemplo, manter tudo alinhado nos lugares. Não apenas tudo organizado, mas é paranoico a ponto que se ele quer colocar uma coisa, ele coloca assim. Se alguém vai lá e faz assim, ele endoida, né? Então ele é muito desse jeito. Eu falo porque eu sou assim, tá? Eu sou desse jeito. Eu sou um melancólico clássico nesse ponto. E a gente é muito perfeccionista, muito organizado. Tem muitas exigências. As nossas exigências, nós já assumi a personalidade do melancólico, né? Os melancólicos têm padrão muito alto. Então, por isso que às vezes lidar com o melancólico às vezes é difícil, porque ele é tão perfeccionista e outros não colocam o padrão tão alto. E isso gera um pouco de desconforto, né? É meio complexo nessas questões. Até agora alguém está se identificando com melancólico? Alguém? Mais quem? Aí, tem alguns aí, ó. Tá aparecendo. Às vezes você lê o nome melancólico, você acha que é algo ruim, né? E não é. Não quer dizer que é algo ruim. A gente sofre muito, mas é bom, né? Então, olha que interessante sobre as emoções do melancólico, que são profundos, são pensativos, pensam muito, né? Muito pensativos, são analíticos, são abnegados, passam por cima da própria vontade demais para agradar os outros. Isso é um outro ponto que gera muito sofrimento no melancólico, que ele passa por cima de si para agradar todo mundo. Aí quando ele lida com o colérico é exatamente o oposto, que todo mundo passa por cima das próprias vontades para agradar ele. Aí o melancólico sofre na mão de colérico, né? Passa muito aperto. Os melancólicos são sérios, cheios de propósitos, né? Pensam bastante, são bem sonhadores também. Podem ser uns gênios, muitos gênios são melancólicos, né? E são muito talentosos, são criativos, são filosóficos, são poéticos, são sensíveis aos outros, são cuidadosos, idealistas. Agora, olha aqui algumas características de pais ou mães que são melancólicos. Tem, como eu falei, tem padrões altos. Então, um pai ou uma mãe melancólico vai exigir muito do filho. Vai ser aquele pai e mãe que vai ficar ali na rédea curta, porque o padrão é bem alto do melancólico. Quer que tudo seja feito corretamente. Então vai ficar em cima, né, dos filhos para isso. Os melancólicos vão manter a casa em ordem. Imagina um melancólico com um sanguíneo. Você acha que vai ter algum momento que a coisa vai azedar? Vai. E normalmente melancólicos são sanguíneos em muitas coisas, né? São dois temperamentos que se unem. Aqui é o meu caso, eu sou melancólico e sanguíneo, quase na mesma proporção. Então, às vezes essa questão é uma briga até interna. Então você imagina quem é mais sanguíneo e outro que é muito melancólico, um muito organizado, outro muito bagunçado. Isso aí vai ser um ponto a ser, né? Tem que acontecer um ajuste muito bem feito para não gerar problemas futuros.
Então, o melancólico mantém a casa em ordem. O melancólico arruma bagunça que os outros fazem dentro de casa. Então, os filhos esparramam, os filhos coléricos esparramam aquela brinquedo para todo quanto é lado. Aí o pai fala, guarda. É colérico, criança colérica é rebelde por natureza. Não vou guardar, e sai e larga para lá. Sabe o que o pai melancólico, a mãe melancólica faz? Ela vai mesmo e ela guarda os brinquedos, que ela não suporta ver bagunça. Ao invés dela insistir com a criança, ela não insiste às vezes. Mas tem padrão alto? Tem, mas às vezes ela prefere pôr as coisas em ordem do que ela insistir em certas questões. Ela passa por cima de si demais. O melancólico faz muito isso. O melancólico sacrifica-se pelos outros, como já mencionei, né? Ele tem muito interesse pelo fato da sua sensibilidade ser muito alta, ele quer ver outras pessoas satisfeitas, felizes, e aí ele passa por cima de si, na maioria das vezes. O melancólico incentiva muito os estudos e os talentos, como eu já falei sobre o perfeccionismo, né? Não vai deixar os filhos ficarem brigando, não vai deixar os filhos ficarem se sujando, e não vão querer que os filhos comam sozinhos no início. Vai querer dar tudo na boca, né? Porque ele quer cuidar, ele é desse jeito. E o melancólico, ele é muito sensível e às vezes ele é muito iracundo. Ele é meio enjoado às vezes, né? Ele tem essas características, a gente vai ver daqui a pouco os pontos de melhoria. Então, como é que é um melancólico no trabalho? Ele é orientado por horário. Ele divide tudo. O melancólico adora fazer listinha. Tal hora faz isso. Tal hora faz isso. E ele ama, depois que ele faz aquilo, ele põe os vezinhos lá, o ok. Ele adora fazer isso, né? Um sanguíneo, ele põe na cabeça, eu tenho 3, 4 coisas para fazer. Se a ordem que vai ser feita não interessa, normalmente ele vai fazer 2 delas, porque ele não se organiza. Se o melancólico põe 4 coisas para fazer e ele não faz, ele vai sofrer muito. E ele vai se organizar. Não, tal hora eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ele tem que cumprir as suas metas, né? Ele tem que fazer dessa forma. Ele é orientado por horário. Ele é muito minucioso, muito arrumado, muito econômico, enxerga os problemas nas circunstâncias de trabalho, ele encontra soluções criativas, às vezes não é tão prático, mas é criativo. Gosta de gráficos, como eu falei, adora um gráfico, tabelas. Melancólico adora o Excel, né? Adora o Excel. Gosta de fazer listas, é muito habilidoso, muito minucioso. E o melancólico, nas suas relações de amizade, ele faz amizades, mas tem muito cuidado para fazer isso, para não se machucar. Fica contente quando ele faz coisas, mas não é reconhecido por isso, ele prefere ficar no anonimato. Ele evita chamar a atenção, evita o máximo possível. Ouve muitas reclamações, resolve os problemas dos outros, tem cuidado profundo com os outros, chora de compaixão, procura o parceiro ideal para fazer as coisas, é abnegado. Então, o melancólico, ele tem essa questão, né? O melancólico, ele é muito sensível, como eu falei, ele chora em propaganda de margarina, ele está chorando toda hora, né? Muito sensível, às vezes ele escuta uma música. Os melancólicos, por terem essa sensibilidade, o melancólico lidando com música é diferente de outras pessoas, que às vezes alguns acordes menores dentro da música tem um impacto no melancólico que não tem em outros. Então, às vezes 2 acordes de uma música faz o melancólico começar a chorar sem ele saber por quê. Mas é simplesmente como ele recebe aquele som, é diferente, né? Então, os melancólicos, a gente lida com música de forma diferente. Então, música não é simplesmente um som. O melancólico, ele para ouvir música.
ele põe na agenda dele o meu momento de ouvir música. Porque aquilo é tão forte, é tão intenso, que um colérico jamais vai entender isso. Nunca ele vai entender o que é isso, né? Então é tudo muito intenso, tudo muito forte para o melancólico, né? Então por isso que ele sofre, né? Tudo é muito intenso, tudo é muito complicado, às vezes, emocionalmente. Agora tem umas outras questões, antes da gente ver os exemplos aqui dos personagens bíblicos, né? Para a gente entender e como a gente pode colocar esse tipo de temperamento para que Deus tenha liberdade para usar esse temperamento para a glória dele. Um melancólico, ele pode ele agradar 50 pessoas. Aí a 51ª vira para ele e fala assim: não, mas eu não gostei não. Sabe para quem que ele vai dar atenção? Ele vai dar atenção para os 50 elogios ou para a única crítica que ele recebeu? Para a única crítica, e aquilo vai devastar ele. Ele vai devastar, porque ele não sabe lidar com isso de forma muito simples. Ele vai entender tudo, ele vai trazer para o lado pessoal. Ah, mas não é porque a pessoa não gostou do que eu fiz, não, ela não gosta de mim. Então o problema é comigo, é pessoal. Mas o que eu fiz? Aí ele começa num desenrolar complicado na cabeça dele. Aí ele começa Você não tem ideia como é que isso é difícil para um melancólico. Ele sofre. Daqui a pouco ele chora. Daqui a pouco ele não quer mais estar no meio de algumas pessoas. Como isso é complicado, né? Mas isso é do temperamento, precisa ser controlado, porque senão realmente o sofrimento vai ser quase que insuportável. E não é à toa, né, que maior parte das pessoas que têm facilidade de entrar numa depressão são melancólicos, porque tem dificuldade de lidar com essas questões, dificuldade de lidar com opiniões negativas, com recriminações, com críticas muito fortes. Se ele não entender quem ele é, como ele é, ele vai acabar sucumbindo em algum momento, ele vai sucumbir a alguma circunstância difícil. Então isso tem que estar muito em mente. Quem lida com melancólico tem que saber disso, para medir as coisas que fala. Porque o melancólico ele vai ter dificuldade. Apesar dele ter facilidade para perdoar, mas até ele chegar nesse ponto, ele vai brigar com ele mesmo. Porque como ele é perfeccionista, ele não vai admitir que alguém não gostou do que ele fez, ou ele não vai associar isso de forma fácil. Isso vai gerar um problema. E às vezes um melancólico que não se controla, ele vai ser vingativo. Isso é perigoso. Vai ser vingativo. Como eu falei, um colérico, às vezes a gente acha que o colérico ele é vingativo. O colérico não. O colérico, se você fala que não gostou do que ele fez, ele não está nem aí. Ele fez, ele gostou, tá ótimo. Se ninguém gostou, problema de quem não gostou, né? Agora, o melancólico, se ele cismar, se ele não se controlar e achar que alguém pode ser um problema para ele, ele pode se vingar de alguma forma. Então, por isso que tem que ser muito bem controlado esses temperamentos. O melancólico, ele é às vezes muito egoísta, ele é amuado, ele é pessimista, ele é confuso, ele é teórico, ele é às vezes antissocial, ele é meio inflexível por ser perfeccionista, ele é muito crítico também em muitos casos, ele é tendente à depressão, tem complexo de inferioridade, fica se comparando demais às outras pessoas. Então, isso é muito difícil. Então, você imagina eu no meu caso, eu sei que eu sou melancólico. Imagina um melancólico que tem 1,64 m, que ele é menor que todo mundo. Tem criança de 8 anos que é do meu tamanho. Estrábico, míope.
Então você imagina eu com 4 anos de idade, com óculos de 18 graus, com aquela cara de bobo, pedir para ser zoado, né? Imagina um melancólico sofrendo bullying a vida inteira. É muito difícil, gente, você não tem ideia. O complexo de inferioridade é muito grande. Pessoa é baixinha, é estrábica, é míope, se acha feia, e um belo dia Deus fala com ela assim: acho que você tem que ser pastor. Você imagina o caos que foi isso internamente. O quê? Eu parar para falar publicamente? De jeito nenhum. Isso é inimaginável, né? Mas aquilo que Deus faz, ele vai tratando as questões, né? E continuo me achando baixinho, continuo sendo estrábico, continuo sendo míope, continuo me achando muito estranho, uma figura simpática, mas meio estranha, mas ainda caio, rasgo a boca, costura, fico com cicatriz, tudo não está cooperando, as coisas não cooperam para o meu bem, né? Aí, nada que não pudesse piorar, né? As coisas vão se complicando. Imagina como eu tenho que lidar com as emoções, entender quem eu sou, como eu sou, o que eu sei que eu tenho de talentos, de dons, aquilo que eu posso ser útil, aquilo que eu sei que eu não sou bom, quais são as minhas dificuldades, e tentar organizar isso tudo e não entrar em paranoia. É muito complicado para um melancólico. Então, é difícil, né? E às vezes os melancólicos se tornam inflexíveis, porque ele já penou tanto, que às vezes ele já abriu mão para agradar tanta gente, já tomou tanta paulada na cabeça, e já apanhou tanta, já passaram tanto em cima dele, que ele fica meio inflexível com algumas coisas, com o meio de se preservar. Aí começa a ficar um pouco pessimista, porque ninguém faz as coisas como ele quer, ninguém faz as coisas da forma como ele faz. Então ele acha que se não for ele que fizer, ninguém vai fazer direito. E aí começa a querer segurar tudo para si. Isso tem que ser visto, tem que ser controlado. Então, o melancólico exige demais de si mesmo e exige demais dos outros. Então, tem que ser visto essas coisas, né? Você vê na história da música quantos artistas perderam a vida, seja por causa de seu envolvimento com drogas ou por suicídio, porque eles não conseguiam lidar com as suas próprias emoções. Por que tanto artista pira? Porque eles não sabem lidar com as suas emoções da melhor forma. Eles sucumbem àquilo que está ao seu redor. Então eles tentam manter a ordem, às vezes não conseguem, e aquilo vira um caos. E quantas vezes na história da música do mundo você vê pessoas com pouca idade, 20 e poucos anos, perdendo a vida, ou por causa de overdose de drogas, ou porque se mataram. Então é um temperamento que ele pode produzir muita coisa boa. Muitas músicas maravilhosas são produzidas pelos melancólicos nos seus piores momentos. Seus momentos mais sombrios é o que sai às vezes as artes mais magníficas. Mas só o melancólico sabe o preço que ele pagou para produzir aquilo, né? E às vezes ele não aguenta. Ele não aguenta, ele sucumbe àquilo tudo. Não sei se quem estava aqui da vez que eu vim fazer a apresentação do CD aqui, né? E tem uma música no meu CD que é a música que eu mais gosto, mas é a música mais sofrida para mim. Ela é a mais sofrida. Ela é a mais... assim, quando eu escuto é a que eu mais gosto. Ela tem a melodia talvez mais nos acordes menores, mais melancólicas, mas para mim ela é a música, ela tem um significado muito grande e ela, musicalmente, para mim ela é a melhor do CD. Chama-se O Abraço de Deus, que é um momento que foi muito difícil para mim, mas por um lado
é bom porque aquilo produziu algo que para mim foi bom, que é uma música. O melancólico consegue tirar das piores desgraças, tirar coisas boas, né? Então, tem os seus benefícios de tudo isso, né? Muito bem. Então, olha um exemplo lá em Lucas 9. Como eu falei, às vezes o melancólico pode se tornar um pouco pode ser vingativo. Então lá em Lucas 9 tem um exemplo disso. Vamos rapidamente, que o horário, né, como sempre, esse relógio ele é programado para andar mais rápido em alguns momentos do dia. Lucas 9, versículos 51 ao 56, diz lá uma coisa interessante. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Tiago e João, né? Não quer deixar a gente passar aqui não? Senhor Jesus, quer que manda descer fogo do céu? Queimar esse povo todo? Calma, para que isso, né? Muito intenso, melancólicos com a intensidade muito alta, sem controle, é perigoso. E Jesus fala: vocês não sabem de que espírito sois? O que vocês estão falando? Só porque a pessoa não quer deixar eu passar aqui, você quer que eu mate? Vou autorizar que ela morra por causa disso? Calma, não é assim, né? Aí junta aí, você vê o egocentrismo, né? Não foi feito o que eles queriam, da forma como eles queriam, e se permite chegar nesse ponto. Para que isso? Não é necessário que as coisas sejam dessa forma. Um outro exemplo a gente vê lá em Jonas. O próprio Jonas é um exemplo claro de melancólico, né? Lá no livro de Jonas, depois você lê com calma o livro e tenta observar o comportamento de Jonas com essas características que a gente tem visto aqui. Você começa a ver lá no capítulo 1, Deus fala com ele para fazer uma coisa, ele já sabia, Jonas sabia quem eram os ninivitas, o povo de Nínive, um povo ruim, mau, perverso, e Deus fala: vai para Nínive, prega para eles. Ele já sabia que Deus ia salvar aquele povo. O que ele faz? Vingativo, indignado, não entende muitas vezes o perdão. Ele toma um rumo completamente diferente. Ele pega um navio e vai para outro lugar, vai para Tarso. Não vou fazer isso. E some. E fica indignado. Aí acontece aquele monte de circunstância, né? Ele é lançado para fora do barco. Aí um grande peixe pega ele. Aí ele se vê naquela situação. O peixe o joga para areia. Aí chega no capítulo 4, olha que interessante, como você vê como é que Jonas está. No capítulo 4 ele fala: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que ele ficou irado? Porque se você vê no capítulo 3, ele pregou para os ninivitas e os ninivitas se arrependeram. E Jonas não admitia que uma pessoa má pudesse ter o benefício de Deus. Ele não entendia isso muito bem. Jonas, com um senso de justiça nas alturas, né? Muito perfeccionista. Quem fez o que é certo pode ser recompensado, mas quem é mau tem que pagar por isso.
E Jonas estava com isso em mente. E quando ele vê que os ninivitas estavam se arrependendo, aí ele ficou muito indignado. Versículo 2: E orou, o Senhor disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, tira minha vida, poupe, porque melhor me é morrer do que viver. Olha o nível que está o nosso amigo aqui. Ele está querendo morrer, porque as coisas não ocorreram como ele queria. E se pode uma situação dessa? Aí Deus fala, olha, Deus é um psicólogo perfeito, né? O que Deus fala com ele no versículo 4? Tenta chamar ele para a razão. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Faz uma pergunta básica: Jonas, faz sentido você ficar desse jeito? Você tem noção do que você está fazendo? É razoável? O que Jonas fez? Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que ia acontecer à cidade. Até que Deus fez? Jonas fez uma barraquinha lá, com as plantas, ficou lá esperando. Deus foi, matou a barraquinha dele, matou as plantas. Aí Jonas ficou mais doido ainda. Eu quero morrer mesmo. Aí Deus fala de novo: Jonas, é razoável essa tua ira? Eu não vou ter compaixão do povo? Então o melancólico ele é muito difícil às vezes, né? Se ele não souber controlar. Aqui a gente vê um melancólico sem controle nenhum de nada. Nenhum. E assim é qualquer temperamento sem controle. É caos. Mas aqui Deus está chamando Jonas à realidade. Jonas, é razoável você ficar desse jeito, transtornado desse jeito? Você ficou transtornado porque eu falei que ia salvar um povo mau. Era para você ficar feliz, não é transtornado. Não satisfeito, você ficou mais transtornado porque eu matei a sua barraquinha de planta. Aí você ficou mais louco ainda. É razoável isso, Jonas? A psicologia de Deus é essa, te trazer para a realidade, nos trazer para a realidade. Então, o melancólico ele tem que melhorar essas questões. Ser mais flexível, ser menos pessimista, menos egocêntrico, exigir menos, ser menos crítico, abandonar a vingança, parar de sofrer demais com a culpa, mas saber lidar com a culpa diante de Deus. Porque o melancólico não sabe se perdoar, por isso que ele tem às vezes dificuldade, ele até perdoa os outros, mas ele, até chegar nesse ponto ele tem dificuldade. E às vezes o melancólico se pune muito, porque ele não entende o perdão para si, ele se culpa demais, ele tem que saber lidar com isso. E ele vai achar que tudo vai dar errado para ele, igual o Jonas está aqui. Não, mas até a plantinha que eu tinha acabou. Se eu tirar até a planta, não, está tudo dando errado na minha vida, que coisa, pessimista. Aí a gente tem que lembrar da frase de Deus: é razoável essa tua ira? Faz sentido isso, ficar preocupado com isso? Então o melancólico precisa saber lidar com a sua hipersensibilidade, da forma como o colérico tem que lidar com a sua falta completa de sensibilidade. São extremos, completamente diferentes. Então, nós temos esses exemplos, né? Na Bíblia tem vários outros, mas a gente tem que entender, os melancólicos têm os seus pontos ótimos, mas tem pontos que ele precisa ter muito cuidado, para ele ser mais produtivo, ser mais útil para si próprio e útil para Deus. Então, depois de tudo isso, alguém ainda acha que é melancólico? Eu sei que eu sou. Alguém? Mais alguém? Estamos juntos aí, alguém? Aí, ó, boa. Então a gente tem pontos a se cuidar, né? Nossa sensibilidade é muito alta, a gente tem que tomar cuidado com ela, controlar bem e lembrar sempre da frase que Deus usou para Jonas: é razoável
essa tua ira? Faz sentido esse seu desespero todo por causa disso, né? Eu aprendi bastante com isso, como eu mencionei semana passada, né? Que eu contei a minha trajetória do mês de abril. Eu poderia, em outros tempos, estar aqui te contando só notícia ruim. Mas aí, ó, tá vendo? Deus me chamou para o ministério, tá eu lá, ponto de assumir lá em Juiz de Fora, acontece só desgraça. Aí eu caio de bicicleta e quebro o ombro, e caio depois de novo, rasgo a boca, costura tudo, fico mais feio do que eu já sou. Ah, não é possível, mas Deus não está vendo isso? Eu poderia fazer isso muito facilmente. Isso em outras épocas, não tão longínquas assim, né? Mas eu poderia agir dessa forma. Mas com a graça de Deus, Ele está me fazendo enxergar as coisas por um outro âmbito. E eu lembro dessa frase de Deus para Jonas: é razoável essa tua ira? É razoável ficar, faz sentido você ficar aí nessa choramingação toda? Não. Então a gente tem que se submeter ao controle de Deus. O Espírito Santo tem que ter a primazia diante das questões que envolvem nossas emoções e o nosso espírito. Então a gente tem que se conhecer. Você tem que saber quem você é como temperamento, qual o seu temperamento. Antigamente a gente se preocupava muito com o horóscopo, né? E a gente se justificava demais, porque eu sou libriano, porque eu sou de Capricórnio. A gente se justificava. Hoje a nossa preocupação, a gente tem que saber quem você é como temperamento. Saber que às vezes você é um pouco difícil e se submeter a isso diante de Deus. E fazer Deus domar o seu temperamento. Deus tem que domar a minha hipersensibilidade. Explorar o que eu posso ter de melhor no meu temperamento. A mesma coisa com você. Esse é o propósito de tudo isso que a gente tem estudado sobre esse assunto. Então, o desafio está aí diante de nós, né? Semana que vem nós vamos finalizar com algumas outras questões, né? Sobre o que a gente conta com a ajuda do Espírito Santo em relação aos nossos temperamentos. Vamos fazer o nosso teste, para assim a gente saber em questão de porcentagens, que nós somos mais e quais são os dois temperamentos que são predominantes no nosso comportamento. Amém?